Bom dia a todos e todas que nos acompanham em mais uma entrevista aqui na página do Diário dos Campos, para falar um pouquinho sobre o papel dos Campos Gerais no agronegócio paranaense, os resultados da última safra e o que os produtores e a economia do estado podem esperar aí pelo que vem pela frente. A gente convidou o secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, que vai falar um pouquinho com a gente aí sobre esses assuntos. Bom dia, secretário, obrigada pela aceitar o nosso convite. Bom dia a você, bom dia a quem nos assiste. É um prazer estar com vocês nessa manhã de inverno fria, com geada em boa parte do Paraná. Então vamos lá, a gente teve um primeiro semestre marcado por várias adversidades. Além da pandemia, o Paraná também enfrentou uma das maiores estiagens da sua história, maior nos últimos 20 anos. Como que se comportou a safra? Quais foram os resultados aí dessa última época de cultivo? Bom, vamos didaticamente falando aqui, para quem nos assiste. Nós começamos o plantio da safra de primavera, verão, setembro, outubro, com falta d'água, Muita gente arriscou plantando pó, ou seja, sem umidade, sem condição, e teve que replantar. Isso acabou provocando um estresse no nosso calendário agrícola. Mas, de qualquer forma, a safra se recuperou e nós colhemos uma safra exuberante, não dá para reclamar de nada. A maior safra de soja da história, uma safra de milho grande, com boa produtividade, uma safra de feijão boa, enfim, quase tudo correndo bem. Só que isso fez atrasar um bocadinho, um pouco, a semeadura, por exemplo, do milho safrinha, que é hoje a principal safra do Brasil, e porque pegou a seca. Eu já explico mais sobre isso. Mas, de qualquer forma, tanto o Brasil quanto o Paraná colheram safra cheia. No Brasil, nessa semana mesmo, a Conab divulgou a sua última estimativa, a mais recente, dizendo que nós estamos colhendo 251,4 milhões de toneladas de grãos, um crescimento de 3,9%. Uma parte ainda está a campo, é bom que saibam disso. Os cereais de inverno, a aveia, o centeio, a cevada, a canola, o trigo, o triticale, estão a campo ainda, e nós estamos aqui em Mato Grosso do Sul, Goiás, colhendo a segunda safra de milho, chamada milho safrinha, e que na soma das duas safras vai dar no Brasil mais de 100 milhões de toneladas, o que é bom para a nossa economia, para as exportações, para alimentar a cadeia alimentar e para a produção de rações, que vira porco, frango, leite, peixe, etc. De soja também foi a maior safra da história. O Brasil se posiciona como principal produtor e exportador, 120,8 milhões de toneladas, mais 5% em relação ao ano passado. Feijão, uma safra, apesar das perdas ocorridas em várias partes do Brasil, mais de 3 milhões de toneladas, um crescimento de 4,6%. O Brasil faz 3 safras por ano de feijão. E na safra de inverno, uma coisa interessante, tanto no Brasil quanto no Paraná, um crescimento de área cultivada, o que pode nos sinalizar que nós vamos colher aí 20% a mais que colhemos no conjunto de grãos de inverno do que colhemos no ano passado. Bom que a gente economiza dólar para importar. No Paraná, a safra não foi recorde. Nós tivemos aí o ano 16, 17, uma safra maior, isso, 2 pontos percentuais a mais que agora, mas a nossa safra foi uma safra cheia, está sendo cheia, 40,8, 40,9 milhões de toneladas, uma safra exuberante, em que pese nós tenhamos perdido o melhor potencial da segunda safra de milho, que foi plantada com atraso e que pegou a seca brava, que pegou aí uma complicação e afetou 15% a 20% ou mais, depende da região. Ela está sendo colhida, mas está sendo colhida com preços bons. Aliás, essa é a tônica. Pandemia, guerra comercial China, Estados Unidos, peste suína africana na China, por exemplo, seca, etc. Tudo isso, de alguma forma, deixou transparente que o agro é importante, que o agro tem força, que o agro é essencial, e que o agro conseguiu continuar trabalhando em que pese problemas aqui e acolá, continuou exportando como nunca. Aliás, a crise fez a nossa moeda derreter,
agora deu uma recuperadinha, mas e com isso os preços em reais para os agricultores, na maior parte das coisas, foi compensador, não faltou comida, os embarques aí, março, abril, maio, junho, foram assim, coisa de maluco, né? Os portos, especialmente Paranaguá, mandando como nunca. As nossas exportações cresceram no Paraná 16% do agro agora nesse primeiro semestre de 2020, em tonelada, em peso, e cresceram quase 6% em dólar, quer dizer, em reais, muito mais do que isso. Complexo soja das exportações, loucura, cresceu, simplesmente cresceu 57% o embarque de soja nos primeiros 6 meses, comparativamente ao ano passado. Enfim, nós temos um quadro assim, uma safra grande no Brasil, a maior da história, uma safra boa, em que pese perda de feijão da seca e milho safrinha no Paraná, mas uma safra grande que se coloca como a segunda da história, preços relativamente bons, toda a pecuária, até o leite que andou periclitante em março e abril, né, que andou ruim das pernas, gente caindo fora, sobrando leite, depois deu uma recuperada, o preço deu uma empinada, deu uma subida, né? Parece a curva recente aqui da pandemia no sul do Brasil, né? Mas, assim, deu uma melhorada de preço. Os custos, de alguma forma, das coisas acompanharam, porque nós somos dependentes de algumas coisas do mundo, como fertilizantes, fósforo e potássio, muito dependentes, nitrogênio, dependentes do petróleo, mas, assim, tivemos um custo elevado. De outro lado, os preços também bons por causa da desvalorização da nossa moeda, compensando. A nossa relação de troca é positiva, né? Aumenta custo, mas o preço aumentou mais, então nós temos um ganho aqui para ser usado como colchão para a gente fazer uma bela safra 2021. Estava dizendo que a pecuária vai bem, por conta de problemas lá fora. As exportações de carnes cresceram fantasticamente. Exportação de carne suína cresceu 37% no semestre. A exportação de carne bovina cresceu em peso quase 10%. A China é a grande compradora. Frango continuou crescendo, mas uma velocidade menor, porque nós já somos francamente exportadores. Veja bem, desgraça de uns, a gente não deseja, mas acontece problemas lá na China e outras partes do mundo, e nós, como somos agro, a gente aproveita essas oportunidades. Pela primeira vez, nós conseguimos medir essa relevância do que se chama agribusiness, o agro, um lato sensu, né, no Brasil e no Paraná. Aqui no Paraná, 34% foi 2017 a última aferição, né? Tudo que vem antes da porteira, né? Máquina, implemento, óleo diesel, fertilizante, semente, pesticida, o trabalho dentro da porteira para fazer nas fazendas, nos sítios, as coisas, e depois, quando se vai para uma indústria, esse processo se agrega valor. Tudo isso movimentado representa R$ 34 de cada 100 que o Paraná produz. Um terço. No Brasil 22%, 22,5%. Esse ano vai ser maior. Por quê? Porque nós crescemos muito. Sim, nós crescemos. Mas porque, aliás, o PIB agropecuário é o único que vai crescer no Brasil em 2020, possivelmente. Porque os demais setores caíram, então o agro ganha relevância. Então, é bem provável que 36% aqui no Paraná, 24%, 24,5% no Brasil. E gente trabalhando, gente exposta. Só em chão de fábrica, por exemplo, de frigorífico de peixe, porco, frango, boi, nós temos aqui 85, 90 mil pessoas todo dia, né? Todo dia, um turno, 2 turnos, 3 turnos, muitas indústrias trabalhando 7 dias por semana sem parar, virando, né, 24 horas por dia para atender a demanda. Bom, para nós é oportunidade, estamos crescendo, tomara que a gente consiga se posicionar bem no mundo, manter boas relações, né? Com essa perspectiva de agora em maio a gente conseguir a nossa certificação internacional de área livre de aftosa sem vacinação, que é um passaporte, é um handicap, né? Para a gente aí com um bom produto, com
um preço competitivo, com uma boa estratégia comercial, né? A gente ir se apropriando desses espaços da comida que o mundo precisa. A China vai longe, ela bateu quase metade do seu rebanho suínos. A China tem quase metade da produção mundial de suínos, né? Só ela sozinha. E é muito dependente. Como faltou porco lá, todas as carnes subiram, abriu espaço para a gente entrar com carne bovina, com carne suína e com mais frango. Então, para nós, produzir proteínas, né, é importante. A gente deixa de exportar milho, que tem baixo valor na exportação, e passa a exportar coisas processadas, como carnes, com mais valor, que nada mais é do que soja e milho, né, convertidos em proteína animal. Enfim, resumo. Safra grande no Brasil, safra boa no Paraná, a seca afetou, a pandemia trouxe muito estresse para todo mundo, né? Mas o agro continuou funcionando. A crise hídrica é braba, ela vai longe ainda para restabelecer a umidade necessária e a água armazenada para consumo humano e animal, para as produções como um todo. Ela vai longinho, provavelmente só lá por setembro, outubro, se tivermos chuvas regulares, se tivermos mais chuva aqui no Centro-Sul. Não sei se isso ainda não está no radar que vai acontecer isso. Nós não teremos possivelmente nem laninha, mas também nem El Niño, mas nem laninha, nem excesso, nem falta de chuva. Então, nós precisamos, aí, de alguma forma, cuidar com a água, que é um insumo muito importante. É um quadro relativamente bom dentro desse quadro triste que a gente vive hoje no mundo todo, né? Todo mundo tentando encontrar a fórmula mágica na forma de vacina, que há uma aceleração impressionante no mundo todo, aí, são mais de 100 protocolos, né, de todo mundo, centros de pesquisa tentando fazer uma vacina, ou achar um remédio efetivamente que controle essa doença que chegou para mexer com todo mundo. E nós continuamos produzindo. O ano agrícola ele já começou. Para quem não sabe, o ano agrícola sempre tem início no dia 1º de julho, vai até 30 de junho, apenas um calendário para efeito de planejamento das coisas, porque nós precisamos ter, na verdade, água e temperatura do solo para cultivar as nossas coisas, né? Cada coisa no seu tempo, né? Na sua estação do ano. Mas, para efeitos práticos, o nosso ano agrícola já começou e a gente espera fazer uma grande safra 2020-2021. Eu tenho convicção, né, pela experiência de estar participando há muito tempo, pelo andar da carruagem, pelo conjunto de força de preços, pelo plano safra, que vamos falar daqui a pouco, algo mais, né, que a gente vai continuar crescendo. Pelas tecnologias que estamos trazendo para a roça, para o jeito de fazer agricultura, não tem escapatória. A não ser que haja um desastre climático, o Brasil e o Paraná tendem a crescer no próximo ano agrícola. É importante a gente ressaltar alguns desses números que o senhor comentou, porque muita gente da cidade, quando pensa em agro, pensa que é uma coisa muito distante. Mas, reforçando o que o senhor acabou de comentar com a gente, 1/3 da economia paranaense é proveniente do agro. Em Ponta Grossa, por exemplo, 80% de todas as exportações, de tudo que é vendido pela cidade para outros países, é de derivados de soja, de apenas um produto. Então, considerando isso, eu queria que o senhor comentasse também qual que é o papel estratégico da região de Ponta Grossa, dos Campos Gerais, no agronegócio paranaense, e o que o governo do estado vem fazendo para tentar desenvolver ainda mais esses setores, o que pode ser explorado. Olha, a região dos Campos Gerais, estava olhando aqui, ó, já que você falou em soja aí, né? Ontem nós fechamos uma estimativa, né? A soja está trazendo para o Paraná só aquilo que saiu da roça, tá? Sem virar óleo, farelo, nada. Depois se espraiar pela economia, que é um cálculo difícil de fazer, porque a soja ela propicia aí centenas e centenas de derivados. Não é só, para quem é leigo, não é só óleo, farelo, ou margarina, etc. Né? Ele vira uma infinidade de coisas. Mas aquilo que saiu da roça, ele representa esse ano quase 29 bilhões de reais. Só grão de soja, sacas vezes o preço que o agricultor vendeu na soja. Então, uma riqueza importante. E Ponta Grossa é onde se pratica aí uma das melhores agriculturas do mundo, e particularmente aqui no Paraná,
Ponta Grossa representou 11% da produção de soja nesse último ano aqui no Paraná. Das 20,7 milhões de toneladas que nós colhemos, né, 2 milhões e 240, arredondando aqui, veio da região dos Campos Gerais, né, Ponta Grossa, Castro, Palmeira, Ivaí, Ipiranga, Guamiranga, etc., etc., né? Ponta Grossa tem um peso importante no alimento moderno, chamado aveia. 1/3 da aveia paranaense sai daí dos Campos Gerais, né? Tem uma área de 24 mil hectares, né? Está a campo agora, espero que vá bem. Ponta Grossa tem uma participação naquilo que vira cerveja, né? Cevada. Então, Ponta Grossa tem uma participação de quase um quarto, quase 25% da produção de cevada do Paraná, 68 mil sai dos Campos Gerais. Ponta Grossa teve uma participação muito importante de 24% também na primeira safra de feijão, 78 mil toneladas. Ponta Grossa, em que pese as perdas, na segunda safra de feijão, quase 20% a sair dos Campos Gerais, 50 mil toneladas, arredondando, né? Ponta Grossa tem uma participação importante naquilo que não é apologia ao tabagismo. O Paraná é o terceiro produtor de tabaco do Brasil, ele produz cerca de 29 mil famílias se dedicam a ele, o Brasil exporta quase 90%, gera quase 16 bilhões de reais em tributos, né? É a melhor fonte de renda para pequenos produtores, um alqueire e meio de chão, e que agora está com estresse, já explico mais. Mas Ponta Grossa produziu, a região, 52 mil toneladas, 30% do tabaco paranaense saiu da região dos Campos Gerais, especialmente Ivaí, Ipiranga, Guamiranga, etc. A indústria está fazendo um ajuste por causa do excesso de oferta. Isso provocou um estresse ali na região, está provocando, né, gente que está sendo excluída do processo, está tendo que reduzir a área, está tendo que não mais plantar o tabaco Maryland, nem as outras, Virgínia, o Burley, né? Está tendo que reduzir e se adequar. Infelizmente, nós estamos trabalhando aí para poder encontrar alternativas junto com os agricultores para como é que supra essa fonte importante de renda, porque a maior parte da renda desses pequenos, 1/3, 40% ou mais da renda, vem de uma atividade como essa. O Ponta Grossa tem uma participação relevante na produção de milho, na primeira safra, né? Na segunda safra, por causa do clima, né, tem menos relevância, mas ela produziu 20%, 720 mil toneladas de milho, né, na região dos Campos Gerais, e uma das melhores produtividades, né, quase 11 mil de média, mas muita gente colhendo 12, 13, 15 mil quilos por hectare, né? É invejável isso, é quase que as melhores do mundo. E o trigo que está a campo tem Ponta Grossa, tem um peso importante, tem 10% da área, um pouco mais, e tem 13% da produção, mostrando, enfim. Ponta Grossa tem produção de batata, Ponta Grossa tem produção de tomate, tem uma parte da região dos Campos Gerais, 2 safras, tem uma produção especialíssima em leite, a melhor leite do Brasil, né? A melhor produtividade, a melhor bacia do ponto de vista de qualidade e produtividade. Tem uma produção muito importante que cresce de suínos, né? Que pode triplicar nessa perspectiva de abertura comercial. Ponta Grossa tem uma produção importante de frangos, enfim, o conjunto de atividades agrícolas e agroindustriais são muito relevantes, né? Para a economia dos Campos Gerais e, por decorrência, para a economia brasileira. Não é à toa que inúmeras indústrias de ponta, né, escolheram Ponta Grossa pela logística, pela localização, etc., etc., pela oferta de mão de obra qualificada, mas também pela abundância, ou pelo roteiro, né, pela rota das coisas que saem do campo e são processadas aí, viram alimentos, viram bebidas, viram uma série de coisas, né? E, atrás disso, as fábricas de caminhões, fábricas de implementos, de equipamentos, etc., que são importantes, né, para a evolução da tecnologia empregada no campo, que aumenta a eficiência, que reduz custos, que reduz o trabalho penoso, que dá mais eficiência, porque nós estamos buscando sempre aí, foi o berço da implantação
do que se chama aí agricultura de precisão, né, do plantio direto, qualificado, né? Nós estamos buscando o refinamento e vamos evoluir. Tudo que está vindo aí de biotecnologia e de nova genética, tudo bem, mas aquilo que vem na forma da digitalização e na forma da nova mecanização, né? Ponta Grossa está sempre na frente, né? Com os seus experimentos, com o seu povo, na média, culto, com bom entendimento, trazendo esse conhecimento, o que propicia esses avanços aí do desempenho do campo paranaense. Como o senhor comentou, a região aqui de Ponta Grossa tem uma grande produção de grãos, inclusive em algumas culturas é a maior do estado, é reconhecida nacionalmente pela produção leiteira e vem crescendo a suinocultura. Qual é a sua avaliação sobre a diversificação de produções da agropecuária aqui da região? O que poderia, talvez, ser mais explorado, que tem um potencial aí para os próximos anos, e de que forma o estado vem trabalhando para resolver essas questões? O mate, o doce de Samargo me faz bem, fala a música gauchesca, né? E o Paraná é o líder na produção e tem um apelo importante. Nós produzimos mais de 500 mil toneladas de erva mate, das quais 300 e poucas mil erva mate sombreada, né, nativa, que tem um apelo, né, um apelo mercadológico que o mundo está de olho, tá? E a Alemanha já está fazendo lá cerveja, remédio, cosmético a partir da erva mate brasileira, paranaense, e nós fazemos muito pouco disso. Os Campos Gerais tem bastante aí na região, tem muitas indústrias de erva mate, né? É importante. Campos Gerais, assim, tem um alto destaque na produção de grãos, pela produtividade, tem um alto destaque para a produção de leite, pela qualidade e produtividade. Pode diversificar mais, especialmente na pequena propriedade rural. Aquilo que a gente chama aí de densidade de renda, ou seja, mais renda por unidade cultivada, né? O pequeno agricultor, por mais que ele seja muito eficiente, se ele tiver 5, 10 alqueires de soja, vai sobrar pouco dinheiro no bolso, né? Por mais que o preço esteja bom, aí, beirando os R$100, a nossa média esse ano foi 85, 86 no Paraná, né? É pouco dinheiro, sobra bastante por saca, pode sobrar, depende do nível de manejo de custo, mas no tamanho da grana que sobra no final é pouco para a família, né? Se criar bem, ter um bom estudo, uma saúde decente e tal. Então, tem que buscar coisas que possam fazer sobrar ainda mais, né? E ser menos dependente da busca externa, né? A região, né? De hortifruti, né? Toda a linha de frutas, né? Aquilo que os climas aí temperados ou subtropicais podem permitir, e especialmente toda essa parte, essa grande coisa chamada aí olericultura, né? Que, olha, tem um peso importante na economia paranaense. Até vou me valer aqui de uma colinha, né? A fruticultura, o Paraná produz 56 mil hectares, né? E produz 1,5 milhão de toneladas de fruta. Poderia ter que ser muito mais do que isso, há um esforço nessa direção. Hoje já produz 1,7 bilhão só na roça, laranja, uvas para suco, para geleia, para vinho, morango cresce bastante, bananas, né, todas as formas, todas as variedades, as tangerinas, né, todas, especialmente no Paraná, as mimosa, a bergamota, a poncã, a murcote, né, maçã, né, centralizada é uma parte do Centro-Sul, melancia e tantas outras espécies. A nossa olericultura, são mais de 120 mil. E olericultura você faz, às vezes, espaço pequeno, ambiente controlado, céu aberto, depende da região. Há uma bela iniciativa aí nos Campos Gerais de produzir olericultura, especialmente alface e tomate, em larga escala, em ambiente controlado. Mas o Paraná já produz mais de 3 milhões de toneladas dessas coisas, da batata, que o Paraná lidera, do tomate, que é importante, couve-flor, alface, cebola, repolho, batata doce, cenoura, milho verde e tantas outras. Essas que eu citei, todas elas geram mais de 100 milhões de renda bruta, de VBP por ano aqui no Paraná. Isso precisa e pode crescer mais nos Campos Gerais, né? Precisa e pode crescer mais. Tem várias iniciativas, né, que a gente elogia, mas uma pequena propriedade, aproveitando esses mercados institucionais, né, como alimentação escolar, que vai bem, e vai crescer até chegar a 100%
orgânica até 2030, é uma lei estadual, um desafio nosso. As compras diretas que nós estamos fazendo, por exemplo, agora na pandemia, uma compra emergencial de mais 20 milhões de reais da agricultura familiar, estamos entregando aonde? Em asilos, em casa de passagem, casa-lar, hospital filantrópico, hospital público, CRAS, CREAS, etc. Então, esse conjunto de forças que se ocupam de cuidar de pessoas vulneráveis, estão recebendo gratuitamente, e é uma bela de uma possibilidade, né, para a região. Mas a região pode crescer mais. Eu acho que vai crescer mais em suinocultura, por exemplo. Eu acho que vai crescer, porque nós temos que habilitar ali a planta, por exemplo, das 3 cooperativas ali de Castro, né, para estar no mercado da China, etc. Né? Tem uns ajustes aí tecnológicos a ser feito, não de qualidade, mas ele tem que ser ractopamina free, né, que é um elemento que se usa na ração que o mundo não aceita, uma parte do mundo não aceita. O esforço que está sendo feito, e aí tem base pronta, né, da gente botar a perna fora do Brasil nos lácteos, né? Esse é um desafio importante e custoso, que vai ser acompanhar as carnes, porco, boi, frango, que o Brasil, o Paraná já são importantes, mas o leite tem que ser, o peixe está vindo, o Paraná lidera a produção de peixe de cultivo no Brasil, 150 e poucas mil toneladas por ano já, das quais 146 mil é tilápia, e ela está ganhando conversão alimentar, ou seja, está ganhando mais corpo, mais peso, com menos ração, que nem o frango fez, e logo, logo vai ser uma proteína também importante no conjunto de coisas que se exporta, aproveitando a logística, né, do frio para mandar para o mundo, e os Campos Gerais discutem isso também, a possibilidade de ampliação dos cultivos qualificados da piscicultura ou da aquicultura, né? Enfim, tem uma série de coisas que dá para fazer, obviamente sem falar aqui muito, sem gargantear da madeira, né, que os Campos Gerais têm uma excelência, o Paraná tem a cadeia mais completa do Brasil, emprega 90 e poucas mil pessoas diretamente, 300 e poucas mil pessoas indiretamente, tem a indústria qualificada, a indústria que passou a exportar de 2 anos para cá, coisa que nós importávamos, um tipo de celulose que a gente importava para fazer absorvente, fralda, e essas coisas que usa absorvente embaixo de bandeja de carnes, por exemplo. São coisas que a gente vai dando as voltas, né, tecnológicas e ganhando espaço. Há um mega empreendimento aí, dá para citar, a Klabin está dobrando a sua fábrica ali, mas tem outras indústrias também crescendo no Paraná, né? Nós temos a cadeia completinha aqui, né, ó, serraria, laminação, MDF, MDP, enfim, as placas todas, madeira serrada para o mundo, papel e celulose, muito importantes, e até, enfim, a energia que se gera ali a partir do cavaco da madeira. Enfim, tem um conjunto de atividades que, bem trabalhadinha, dá para fazer crescer fantasticamente ainda mais a relevância do agro, né? O que gera oportunidades na cidade, muitos empregos nas indústrias, etc. E agora, falando um pouquinho num contexto mais macro, a gente teve o anúncio aí do Plano Safra, que aumentou em 6,1% o volume de recursos. No ano passado, a inflação oficial ficou fechada em mais de 4%, então, em termos reais de crescimento, ele é mais baixo. Esse aumento, ele atende às expectativas dos produtores, porque, por exemplo, a gente ter o dólar valorizado é muito positivo para quem vende para fora, mas o pessoal também compra muita coisa de outros países, compra em dólar. O produto mais comprado por Ponta Grossa, citando um exemplo, são fertilizantes. Esse novo plano aí que foi anunciado e vai ser trabalhado nesse ano, ele é positivo? Quais são os pontos principais aí dele? O meu primeiro posicionamento em que pese a União não ter atendido 100% do pleito que fizemos como entidade, como SEAB, como responsável pela política agrícola estadual, nós construímos um documento todo ano, né, como contribuição, junto com a OCEPAR, que é das cooperativas, a FAEP, a FETAEP, etc. O plano veio um pouquinho abaixo do que nós imaginávamos, mas tão logo saiu o plano no dia 17 de junho, eu falei que era um plano realista, né, dentro do quadro que vivemos. Por quê? 2 coisas importantes aconteceram. Primeiro, que houve aumento, de fato, das linhas, do tamanho do dinheiro que se oferece para financiar a agricultura,
e dentro dele, né, um aumento importante também da linha que com recursos com custo controlado, ou seja, assim, com dinheiro que está equalizado. O Tesouro Nacional, a sociedade paranaense, ela paga uma parte desse custo. O Tesouro Nacional capta dinheiro, faz os bancos captar e paga um pedaço do custo do dinheiro. Então, houve aumento do tamanho do dinheiro. Segundo, houve redução da taxa de juro a ser praticada para a agricultura. Em todas as linhas caiu. Mas a Selic estava a 2,5%, 2 pouquinho, pode ir para 2%, a tendência do Copom é baixar. Tudo bem, a gente tinha um espaço para baixar ainda mais o juro. Mas a gente está sabendo, né, todo mundo sabe, o município está quebrado, o Estado está quebrado, os estados, a União está quebradaça. A União vai para 95% ou mais de endividamento em relação ao PIB, ou seja, voltou aquilo que estava se comportando depois das pedaladas lá da maluquice da política econômica do tempo da Dilma, né? O Brasil estava quebrado, tentou dar um tranco, botar em ordem as contas públicas e tinha uma ideia de crescer, crescer, crescer. E esse ano, cresceu para baixo, todo mundo, né? E a finança pública piorou, está gastando como nunca para bancar aí alguma forma de renda para pessoas vulneráveis, que é importante no curto prazo, né? Não pode virar despesa permanente. Então, nesse contexto de finança pública quebrada, foi importante. A gente tem aqui um avanço importante, tá? E acho que esse tipo de custo é suportável pela gente, porque você bem mesmo disse, né? Cresceu o meu custo do fertilizante, sim, eu importo muito potássio, muito fósforo, sim, eu importo muito nitrogênio, eu importo todas as moléculas, quase todas, para fazer os pesticidas, os agrotóxicos, né, os defensivos agrícolas, mas nós temos um ganho importante de preço para todos, né? Toda forma de produção com alguma exposição ao mundo teve ganho, porque a nossa moeda derreteu, foi para quase R$ 6 por dólar, agora deu uma comportadinha, está com 5,30 e pouco. Então, nós temos um ganhozinho aqui importante, né, na relação de troca. Dá para fazer. Aqui no sul do Brasil, né, nós, Rio Grande, Santa Catarina, tal, usamos mais esse tipo de dinheiro aqui via banco, né? Banco do Brasil, importante, os bancos privados, as cooperativas de crédito, né? Todas elas, Sicredi, Sicobi, Cressol, todas são importantes para financiar, reciclar a nossa agricultura, do Pronaf, do Pronamp, que teve... Pronamp é o financiamento para médio agricultor, que teve um ganho, um crescimento fantástico dos recursos, quase de 25%, ou seja, mais dinheiro à disposição para aquele agricultor que está numa transição de pequenininho para dar uma encorpada, cresceu, agora precisa mais dinheiro para continuar crescendo. Então, para isso tudo, houve aumento do recurso e com juro razoável. O governo do Paraná, ele pensa não, está decidido, mas estamos deixando passar a pandemia, quem sabe no mês de agosto a gente vai regulamentar uma lei que nos permite fazer uma redução mais agressiva do juro ainda, mesmo com o Pronaf, tá? Então, quem vai pagar 2,75% ou 4%, depende do tipo das coisas que vai fazer, nós estamos pensando aqui para algumas atividades essenciais, né, que a gente considera muito importante para a pequena propriedade, como gerar energia, né, como fazer irrigação para ter melhor comida para o leite, por exemplo, né, para as vacas do leite, como para a horticultura, como para, portanto, olericultura, fruticultura, para peixe. A gente vai ter uma linha mais agressiva. O governo não vai financiar o principal. Se o agricultor for no Banco do Brasil, por exemplo, né, uma cooperativa buscar Pronaf a 4%, para algumas dessas atividades, a gente pode baixar para 2%, para 1% o juro. Então, o governo do Estado enxerga isso como importante, né, para estruturar, né? Não, porque, às vezes, um pequeno empurrão faz uma agricultura boa, mas não grande o suficiente, dessas coisas pequenas, aí nos Campos Gerais, por exemplo, dá uma estilingada, dá uma crescida, dá uma encorpada, que é importante. Então, nós estamos com essa visão. Eu tenho convicção que a gente vai andar bem, né? Em que pesa a pandemia, continuar todo o esforço de a gente proteger vidas humanas, de trabalhar com restrições. Não é o não atendimento integral do que nós pedimos que vai nos atrapalhar a fazer uma grande safra.
Mesmo porque o fundamental também veio junto, né? Veio 1 bilhão e 300, né, para financiar o seguro agrícola. O seguro agrícola, né, é um dinheiro importante. Logo, logo, né, nós vamos acompanhar, essa vai ser a perna mais importante da política agrícola nacional à frente, tá? Os americanos já fizeram isso faz muito tempo, os espanhóis fizeram faz muito tempo isso, né? Proteger os agricultores, suas rendas, suas plantações, enfim, seus patrimônios com seguro. O Paraná tem uma política agressiva, o Paraná, depois da União, é o estado que mais investe, que mais ajuda a tornar mais barato o seguro agrícola. Se eu tivesse mais dinheiro, eu seria ainda mais agressivo. Então, assim, não dá para reclamar da política agrícola, não veio como queríamos, ela é boa, ela aumenta o dinheiro, ela reduz juros, né? E a gente tem uma relação de troca favorável ainda para a maior parte das coisas. Tivemos aí nos últimos meses crescimento dos preços em dólar para quase tudo, poucos produtos caíram no último mês, por exemplo, lá fora, né? Temos guerra comercial, temos acordos importantes para finalizar, Mercosul, União Europeia, estamos de olho na briga dos gringos com o chinês, né, para ver para nós a oportunidade. Tudo isso acho que é importante no cenário da decisão de cada agricultor saber o que vai fazer mais ou menos, né, nesse novo ano agrícola que já começou. Tá certo. Muito obrigada, secretário, pela sua participação, por aceitar o nosso convite e conversar um pouquinho aí com os nossos ouvintes. Obrigada também a quem nos acompanhou até aqui. Lembrando que a entrevista fica disponível na nossa página do Facebook, no nosso site e no nosso canal do YouTube. Até a próxima. Obrigado, um abraço a todos.